Então, vamos iniciar a resolução destes exercícios. O exercício que a gente ficou na semana passada pendente foram as letras B e C deste exemplo, né? Então, nosso exemplo diz que o tempo de preparação de uma linha de montagem de equipamentos hidráulicos tem como média 100 minutos e um desvio padrão de 6 minutos. E pediu para a gente calcular alguns tipos de possibilidade. Então, a nossa primeira possibilidade, nossa primeira questão, é calcular a possibilidade do tempo de preparação ser maior do que 110 minutos, tá? Então, vamos fazer esse cálculo aqui. Esse foi o cálculo que eu fiz com vocês na semana passada, né? Tá até salvo lá no vídeo. Então, para a gente fazer esse cálculo de probabilidades, eu apresentei para vocês o que a gente chama de variável padronizada. Então, qualquer tipo de distribuição com uma média de qualquer valor e com um desvio padrão de qualquer valor, a gente pode traduzir isso em uma distribuição com média zero e desvio padrão igual a 1. Para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa encontrar o valor de z equivalente. E z é encontrado a partir dessa equação. Então, é o valor do dado específico menos o valor da média dividido pelo desvio padrão. Tá? Então, para a nossa letra A, nós encontramos que a gente tem do exercício que a minha média é 100, que o meu desvio padrão é de 6 minutos e que a probabilidade que eu estou querendo calcular é em cima de 110 minutos, né? Então, substituindo esses valores na equação e resolvendo, a gente chega ao valor de que Z vale 1,67. Então, 1,67 é o valor de Z. Beleza, professor. O que eu faço com esse Z agora? Esse Z, a gente vai usar ele para consultar uma tabela. Eu coloquei a tabela lá para vocês, é uma tabela bem completa, né, de 0 até acho que 3,9, 2,9 mais ou menos. Então, a gente vai procurar nessa tabela qual que é o valor que equivale para Z igual a 1,67. Então, eu expliquei no vídeo como que a gente faz essa consulta em tabela, mas vamos fazer aqui de novo, ó. 1,6, né? Se eu quero 1,67, eu vou pegar a linha que equivale a 1,6. E se eu quero a minha casa centesimal igual a 0,7, então eu vou pegar a minha coluna que equivale a 0,07. Então, linha 1,6, coluna 0,07. Quando a gente faz esse cruzamento de informação, a gente encontra aqui o nosso valor, que equivale ao Z igual a 1,67. Perfeito? Até aí tranquilo? Beleza até aí? Beleza. Até aí tá tudo bem. Ok. Então vamos entender essa confusão de letras e números aqui, né? Presta atenção. Deixa eu ver o melhor tipo de marcação que eu consigo fazer aqui. Todo P, eu não vou conseguir por partes. Então vamos nas setinhas. Todo P, né? Toda vez esse P vai significar cálculo de probabilidade, tá? Então eu quero a probabilidade relativa ao valor de 110 minutos. Só que nesse momento que eu estou falando de 110 minutos, eu estou trabalhando com X, né?
Então, x, que identifica o meu tipo de dado, é igual a 110. O que eu fiz? Eu fiz uma conversão de x para z. Então, o meu x, que valia 110, ele passa a valer z 1,67. Então, eu quero calcular a probabilidade de z igual a 1,67, né? Eu quero calcular o valor nessa curva aqui de quando z vale 1,67, tá? Só que eu não preciso calcular esse valor, ele é dado por essa tabela. E a gente já encontrou que esse valor é 0,9525, tá? A gente já encontrou que esse valor é 9,9525, né? Então, primeiro ponto a gente já fez. O que significa falar que esse valor é 0,9525? Se eu traçar uma reta aqui, ó, no meu gráfico, eu posso falar que eu separei o meu gráfico ali, né, exatamente no valor de 1,67. Vocês estão vendo ali que está entre 1 e 2? Eu peguei um valor mais ou menos ali, e a gente pode considerar 1,67, tá? Esse valor de 95,25 ali, 0,9525, ele quer dizer que toda essa parte aqui, ó, que está antes da minha separação, tudo isso daqui vale 95%, né? 95,25%. E tudo isso daqui que está do lado de cá, ó, tudo isso daqui que está do lado de cá, vale o resto, né? Deixa eu mudar de cor aqui para não causar nenhuma confusão. Então, tudo que está de verdinho ali, vale o resto. Tudo que está de vermelho, vale 95,25%. A gente tem o conhecimento de que quando a gente quer falar de tudo, é 100%, né? Então, essa curva toda, ou seja, verde mais vermelho, vale 100%. Para a gente representar 100% em 1, para a gente representar 100% em 1, a gente, desculpa, em números, a gente representa como 1, né? Então, deu para entender aqui a minha primeira linha? Deu para entender essa primeira linha do que eu estou resolvendo? Deu. Vamos para a minha segunda linha. Eu encontrei o valor de Px igual a 110. Esse valor é 0,9525. Só que eu não quero o valor de quando x é igual a 110. Eu quero o valor de quando x é maior do que 110. Não é isso que pede o nosso exercício? Qual a probabilidade do tempo ser maior do que 110? Então, qual a probabilidade do tempo ser maior do que 110? Então, na realidade, o que eu estou querendo é o cálculo dessa parte verde aqui, né? Se eu sei que tudo vale 1 e que a parte vermelha vale 0,9525, para eu calcular o que é verde ali, ou seja, o que é maior que 110 minutos, é só eu fazer 1 menos o que eu não quero, né? Que é a parte vermelha, que eu já descobri que é 0,9525. Quando a gente faz essa continha, a gente chega no resultado de 0,0475. Em porcentagem, isso quer dizer, é o equivalente a 4,75%.
75%, né? Então, encontramos aí a nossa probabilidade de o tempo de preparação ser maior que 110. A probabilidade disso acontecer é de 4,75%. Ficou mais claro? Ficou. Posso partir para B ou vocês querem que repete algum ponto dessa letra A? Pode ir para B. Perfeito. Antes de eu ir para B, a Alice está perguntando se estava valendo realmente 10 pontos. Na realidade, as pontuações eu coloco sempre 10 porque fica mais fácil depois de fazer conversão, tá? Mas todas essas listas que vocês fazem, que vocês entregam, elas vão ter uma pontuação igual, tá? Então, no final, eu vou somar tudo e dividir pela quantidade de listas que foi feita e fazer uma regra de 3 para a nota que vai ter disponível. Perfeito? Vamos para a nossa letra B. Primeira mudança que a gente tem na letra B é com relação ao tempo que a gente está considerando. Então, a gente não quer mais o tempo que é maior do que 110 minutos. A gente quer o tempo que é menor e mesmo assim não 110, menor do que 90, tá? Então, observe aqui o seguinte. A minha média não muda, o meu desvio padrão não muda. Isso é dado pelo exercício. Vai mudar o meu valor de x que eu estou considerando. Então, se vai mudar o meu valor de x, eu preciso calcular um novo z. Quando eu faço o cálculo desse novo z, a gente vai perceber que o resultado desse meu z, a única diferença que a gente tem é que ele passa a ser negativo ao invés de ser positivo, né? Então a gente começa a trabalhar a ideia de simetria. Essa curva que eu apresentei para vocês com distribuição normal, ela é uma curva simétrica. Então, o meu 1,67 para a direita vai cair na mesma distância de 1,67 para a esquerda, ou seja, menos 1,67, e vai me dar uma ideia de simetria de probabilidade também. Vamos entender isso que eu estou falando. Eu simplesmente vou pegar o meu valor de z, desconsiderando o sinal, e vou encontrar o que a tabela me dá para esse valor de z, tá? A tabela me dá o mesmo valor de 0,9525, feito? Só que percebam aqui, ó, quando eu faço a marcação do meu menos 1,67, essa marcação é feita na minha parte negativa. Então, essa parte preta aqui, né, por o meu z ser negativo, o meu todo, né, todo o meu resto, ou 95,25%, está da minha marcação aqui para a direita, né? Então, a minha parte que eu estou querendo calcular, ou seja, o que é menor que 90 minutos, está representado por essa parte preta, colorida de preta aqui. Isso fica claro para vocês? Fica. Então, tudo que está de preto aqui corresponde a um tempo realizado, um tempo de preparação menor que 90 minutos, tá? Da mesma forma, né, eu colori de vermelho aqui o que a gente tinha feito na letra A, o que está de vermelho representa um tempo de preparação maior que 110 minutos, tá? Então, vamos jogar na nossa equação, na nossa resolução. Observem aqui que a resolução é bem parecida com o que a gente fez na letra A.
eu vou calcular P de x igual a 90, vou encontrar menos 1,67 e da tabela eu vou encontrar aquele valor de 0,9525. Na realidade, eu quero a probabilidade de x ser menor do que 90, ou seja, eu quero a probabilidade desta parte preta ocorrer. Então, tudo que está à direita da parte preta, eu vou tirar, né? Então, 100% menos o que está à direita da parte preta. O que está à direita da parte preta equivale a 0,9525. Quando a gente faz essa conta, eu vou encontrar que a probabilidade do tempo de preparação ser inferior a 90 minutos é de 4,75%. Então, olha que interessante. Primeira característica que a gente pode reparar aí. Se eu estou falando de uma curva simétrica, né, que é uma distribuição normal, toda distribuição normal é simétrica. Se eu tive um tempo variando com a média positivamente, que é o que acontece aqui com os 110 minutos, né? Ou seja, eu tenho 10 minutos a mais da média, eu vou ter que a possibilidade disso acontecer para a variação negativa dele, ou seja, o tempo variar em menos 10 minutos, é a mesma, né? Então, se eu partir no valor positivo de Z e no valor negativo de Z, a probabilidade disso ser maior do que Z positivo é igual à probabilidade disso ser menor do que Z negativo. Tá? Então, isso aí vai de encontro aos conceitos de simetria. Perfeito? Deu para pegar? Deu.